Capítulo 2 de Hebreus. A grande salvação. Por isso devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Ficou provado que a mensagem que foi dada pelos anjos é a verdadeira, e aqueles que não a seguiram nem lhe obedeceram receberam o castigo que mereciam. Portanto, como é que nós escaparemos se desprezarmos tão grande salvação? Primeiro, o próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação, e depois aqueles que a ouviram nos provaram que ela é verdadeira. Ao mesmo tempo, Deus juntou os seus testemunhos ao deles, fazendo sinais de poder, maravilhas e muitos tipos de milagres. E distribuiu também os dons do Espírito Santo, de acordo com a sua vontade. Jesus Cristo Salvador. Pois Deus nos deu aos anjos o poder de governar o mundo que ele ia criar, o mundo do qual estamos falando. Ao contrário, numa parte das Escrituras Sagradas, alguém afirma que é uma pessoa, ó Deus, para que penses nela? Que é um ser humano para que te preocupes com ele? Tu o colocaste por pouco tempo em posição inferior à dos anjos. Tu lhe deste a glória e a honra de um rei e lhe deste poder para governar todas as coisas. Quando se diz que Deus deu poder ao ser humano para governar todas as coisas, isso quer dizer que é tudo mesmo. Porém, não vemos o ser humano governando hoje todas as coisas. Mas nós vemos Jesus. Por um pouco de tempo, ele foi colocado em posição inferior à dos anjos, para que, pela graça de Deus, morresse por todas as pessoas. Agora nós o vemos coroado de glórias e de honra por causa da morte que sofreu. Todas as coisas existem para Deus e por meio dele. Era necessário que ele tornasse Jesus perfeito por meio do sofrimento, a fim de que muitos, isto é, os seus filhos, tomassem parte na sua glória, pois é Jesus quem os guia para a salvação. Jesus purifica as pessoas dos seus pecados e todos, tanto ele como os que são purificados, têm o mesmo Pai. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Como ele disse, ó Deus, eu contarei aos meus irmãos o que tens feito e te louvarei na reunião do povo. Diz também, eu confiarei nele. E diz ainda, aqui estou com os filhos que Deus me deu. Os filhos, como ele chama, são pessoas de carne e sangue, e por isso o próprio Jesus se tornou como eles e participou da natureza humana deles. Ele fez isso para que, por meio de sua morte, pudesse destruir o diabo, que tem poder sobre a morte. E também para libertar os que a vida toda foram escravos por causa do medo da morte. É claro que ele não veio para ajudar os anjos, mas para ajudar os descendentes de Abraão. Isso quer dizer que foi necessário que Jesus se tornasse em tudo como seus irmãos, a fim de ser o grande sacerdote deles, bondoso e fiel no seu serviço a Deus. E isso para que os pecados do povo fossem perdoados. E agora Jesus pode ajudar os que são tentados, pois ele mesmo foi tentado e sofreu. Esse foi o capítulo 2 de Hebreus. Até amanhã.